Pessoal, foi ontem na comemoração nossa do jantar dos provedores e, evidentemente, hoje cedo o pessoal está mais cansado, né? Mas é o seguinte, esse aqui é um painel muito interessante porque os provedores, eles são sempre eminentemente técnicos, só que tocar uma empresa não é só técnica. A técnica é fundamental, é importante, faz parte do nosso trabalho, mas a gente tem que conhecer também como é que está o mercado, o que está acontecendo, quais são os desafios e os problemas. Atualmente a gente sabe que a economia está muito estranha, e então nós achamos interessante incluir esse painel para falar justamente sobre isso. A professora Maria Lucchesi, eu tive a honra de tê-la como minha professora, porque quando eu estava começando a presidência na Brint, se não bastasse tudo que eu já tinha que fazer, eu resolvi fazer um MBA junto. E aí, foi tutora nesse MBA, e eu achei que vendo o que estava sendo apresentado, que é uma coisa que tem tudo a ver para que vocês recebam esse tipo de informação. Então, eu vou passar a palavra para ela agora, para ela fazer a apresentação. Aqui. Vocês podem ir ali na... Pode vir? Bom, inicialmente, bom dia a todos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Agradeço ao Basílio o convite, porque nada me interessa mais do que tecnologia da informação, telecomunicações e mercado financeiro. Então, é uma grata satisfação estar aqui, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Gostaria de passar o dia inteiro, um workshop enorme, mas temos apenas 1 hora. Então, eu vou tentar passar para vocês o que está acontecendo brevemente no mundo, na economia brasileira e como se reflete na gestão das companhias, ok? Vamos lá, então. A palestra de hoje está intitulada Conjuntura Econômica Atual e os Desafios para uma Administração Estratégica. Então, eu pretendo trazer para vocês o cenário do que está acontecendo hoje e uma visão de otimismo crítico, ou seja, a partir das coisas que estão acontecendo, como as companhias, os gestores, as pessoas físicas e jurídicas podem se adaptar. Eu trago aqui para vocês uma figura que denota a importância do mercado global. Eu sempre abro as palestras, as aulas, com essa figura, porque a gente fala muito do mercado global, mas ele de fato é global. E ele é global por 3 razões principais, a meu ver. Inicialmente, por causa das telecomunicações, por causa da tecnologia da informação, a área de TI, e principalmente pelo mercado financeiro. Essas 3 coisas unidas fazem com que o mercado seja um só, e chamado então mercado global. Os mercados estão interligados, como eu disse. Em termos de mercado financeiro, por exemplo, ele funciona 24 horas. Enquanto a gente está dormindo, abre os mercados na Ásia, na sequência os mercados em Londres, depois aqui no Brasil e na sequência Nova York. Então, o dia inteiro os mercados estão funcionando e são interligados. Essa segunda expressão que eu coloquei, o flight to quality, significa o seguinte, que os investidores, eles voam para a qualidade. E o que é a qualidade no mercado financeiro para a visão do investidor? É voar para um local onde ele possa aplicar seus recursos, na medida em que ele tenha um retorno esperado condizente com o risco que ele está tomando. Então, essa questão de risco é muito importante, está muito latente no momento atual do Brasil, nós vamos conversar mais à frente. As intervenções soberanas, isso também afeta o mercado global. Então, na medida em que o mercado vai se desenvolvendo, vai enfrentando crises, vai enfrentando adversidades, os seus governos vão tentando sanar, diminuir esses impactos, como a gente está vendo não só no caso do Brasil, da Grécia e demais nações. As inovações tecnológicas, eu vou falar um pouco mais no final da palestra sobre inovação tecnológica. Isso faz com que esse ambiente global se transforme rapidamente. Então, uma tecnologia que hoje é utilizada, rapidamente ela se torna obsoleta, ou então é substituída por outra. Isso faz com que o mercado global se movimente também.
As condições climáticas, a gente está vendo recentemente o caso que aconteceu no Nepal, nos Estados Unidos com tornados, isso afeta muito a economia daquela região, afeta as grandes companhias seguradoras que têm que indenizar esses sinistros, então as condições climáticas alteram também esse equilíbrio global. A geopolítica mundial também sabemos que vai afetar esse mercado na medida em que países que têm opiniões contrárias, divergências políticas, antagonismos diplomáticos, faz com que gere tensões no mercado e à medida que os agentes econômico-financeiros vão começar suas tratativas financeiras, sofrem impacto desses eventos geopolíticos mundiais. E por último eu coloquei o etc., que são quaisquer eventos que possam acontecer, várias coisas que podem ocorrer e que vão afetar o equilíbrio e de alguma maneira afetar fundamentalmente esse mercado global. Quais são os acontecimentos recentes que a gente está vendo nesse mercado global? Primeiro, a desaceleração. O mundo vem crescendo menos, né? A China, que é considerada uma das grandes locomotivas do mercado global, já cresceu a 14%, vem crescendo aí na faixa de 7%. Os Estados Unidos, logo após a crise de 2008, passou por um período de baixo crescimento, agora tentando se reerguer. Então, a gente está vivendo no momento um período de desaceleração global. A política monetária dos Estados Unidos, que tanto é falada, ela afeta os mercados globais em função da moeda daquele país, por ser o dólar, ser a moeda forte, a moeda mais transacionada no mercado internacional. Então, quando a gente vê nos telejornais aquela senhorinha de cabelo branco, a Janet Yellen, que é a presidente do Fed, que é o Banco Central americano, ela está sempre ali observando se a economia americana dá sinais de reação para que ela possa, então, atuar na sua política monetária. E o que os Estados Unidos vem fazendo ultimamente é o que se chama de afrouxamento monetário, ou o termo em inglês quantitative easing, que é taxa de juros baixa, excesso de liquidez no mercado, para que justamente consiga reerguer a economia. E isso, evidentemente, afeta o mercado global. As tensões políticas na Ucrânia, com a participação da Rússia, que vem sofrendo as sanções econômicas por causa disso, o Estado palestino em constante conflito, a guerra na Síria, a Coreia do Norte, quando faz seus testes lá de mísseis, isso tudo torna o mercado instável e faz com que o mercado fique um pouco tenso até que as coisas sejam mais esclarecidas. Para tanto, os países emergentes fazem suas políticas anticíclicas, e no Brasil estamos fazendo isso no momento, fizemos após a crise de 2008, vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. No caso da Grécia, que é um exemplo mais claro que a gente está vendo aí no mercado da zona do euro, a gente vê lá constantemente o presidente e o seu ministro da Fazenda conversando com os principais países e principais credores no sentido de tentar equalizar a dívida daquela nação. Queda do preço do petróleo e das demais commodities, como minérios e outras mercadorias globais, isso afeta fortemente no Brasil a nossa Bolsa, porque a Bolsa brasileira, embora tenha aí quase 400 companhias, ela é muito influenciada pela Petrobras e pela Vale. E essas empresas vinculadas, então, nas suas vendas às commodities internacionais, quando há essa queda de preço, como estamos vendo, afeta, então, a situação financeira dessas empresas e, por consequência, o mercado acionário aqui no Brasil. A zona do euro vem vivendo um desequilíbrio regional, passou por uma crise muito severa, mas algumas economias maduras estão começando a se recuperar um pouquinho, como Espanha, como Inglaterra, Reino Unido, como Alemanha, e outras vivendo situações mais críticas, como o caso da Grécia. E o desbalanceamento cambial, ele advém não só desses desequilíbrios econômicos que eu mencionei, mas também de uma forte política monetária dos Estados Unidos, que afeta, então, a relação entre as moedas. Como eu dizia, no cenário econômico global, a gente tem o que chamamos de cenário de assimetria, ou seja, um cenário de desigualdade, de desequilíbrio, né? Então, os Estados Unidos aí nessa gradual recuperação econômica que eu mencionei, todos os agentes econômicos torcendo para que a economia americana recupere, venha a importar mais produtos, a vender mais serviços. A Europa, com discreta recuperação econômica nos seus países mais desenvolvidos, como eu mencionei, mas ali há um problema porque a zona do euro ela é um mix de países mais maduros, mais desenvolvidos e países menos maduros, um pouco mais ainda tentando crescer. Isso faz com que a própria moeda da zona do euro, que é o euro, fique às vezes muito instável perante os mercados globais. O Japão
está tentando se recuperar há bastante tempo, fez uma política muito específica chamada Abenomics, mas ainda está muito próximo da estagnação. O Japão ainda não está conseguindo recuperar e ser a potência que ele foi no passado. A China realmente é um mercado muito grande, como todos sabemos, ela vem crescendo, é a economia que mais cresce no mundo, entretanto no ritmo menor do que ela já fez no passado. Mas se vocês observarem a China agora ela está saindo um pouco do seu papel de grande mercado consumidor e provedor de produtos para entrar numa área muito estratégica. Eu até convido os senhores a prestar atenção na China, porque ela vai nos surpreender em breve. A China está tendo movimentos estratégicos diplomáticos muito importantes, se aproximando de países como no caso aqui a América Latina. Isso mostra que a China está com uma intenção bem importante nesse cenário global. A Rússia, dando sinais de recessão agora em 2015, principalmente em função da sua intervenção na Ucrânia, e por conta disso os demais países lhe aplicam as sanções econômicas que sabemos. E a Argentina e Venezuela, que são nossos países vizinhos aqui, vivendo crises severas, a Venezuela especialmente na inflação e escassez de produtos, a Argentina com a sua dívida externa, e embora sejam países menores aqui na América Latina, em comparação com o Brasil, é importante citá-los por causa do contágio, ou seja, o Brasil, localizado na América Latina e próximo a esses países, na comunidade financeira internacional, sofre um pouco o contágio dessas economias mal administradas. Bom, a matriz econômica adotada pelo governo anterior. Eu me permiti trazer aqui 2 slides para vocês, porque isso aconteceu alguns anos atrás e está refletindo no que precisa ser feito atualmente no tão falado ajuste fiscal. Então, trouxe rapidamente para a gente observar aqui o que foi feito, então, nos últimos anos de governo, que estão resultando agora nesse forte ajuste. Primeiro, uma adoção de uma política com prioridade ao consumo, em detrimento do investimento em produção. Então, acreditou-se que fortalecendo o consumo, as famílias, as pessoas comprando, isso desenvolver a economia. Mas sabemos que a economia sofre enormes gargalos de infraestrutura, de logística, e que isso atravanca o crescimento do país. Houve também a propositada derrubada artificial dos juros. Os juros devem funcionar na economia sob um modelo de equilíbrio entre forças de demanda e de oferta. Quando há uma força intervencionista de baixa substancial de taxa de juros, mais na frente esses agentes econômicos vão tentar se reequilibrar e a taxa então sofre novos impactos. Uma adoção de política fiscal descontrolada, inclusive na época falava-se muito das pedaladas fiscais. O que são pedaladas fiscais? São a acomodação de contas públicas de uma maneira não muito correta, de tal forma que você apresentava um superávit e, na verdade, esse superávit não existia. Foi feita uma opção pelo governo anterior por uma desoneração ineficaz, ou seja, desonerando na parte tributária alguns setores. Isso não trouxe o resultado esperado, se tornou ineficaz e agora o governo está tentando retomar essa base tributária nessas empresas que ele havia desonerado. E houve também o represamento do câmbio por meio dos swaps cambiais que o Banco Central fazia, tentando dar liquidez ao mercado de câmbio. Isso afetou a moeda. Represamento das tarifas de energia, que agora nós estamos já verificando as contas de luz para as pessoas físicas, famílias e jurídicas com mais carga de energia elétrica. E o preço dos combustíveis. Ainda continuando sobre essa matriz econômica adotada pelo governo anterior, houve o controle de preços de combustíveis que sangrou o caixa da Petrobras. Então, a Petrobras, quando a gente fala de Petrobras, ela é importante porque é uma das principais companhias no Brasil que tem ao seu redor uma cadeia de fornecedores e de profissionais muito grande. Então, realmente, a Petrobras passar por uma crise financeira dessa, realmente é muito severo. A nova diretoria está tentando reerguer a companhia, eles divulgaram os balanços na data limite, mas realmente, para nós aqui no Brasil, é um caso muito sério. Eu torço para que isso seja resolvido rapidamente. Adoção de políticas de represamento de preços para segurar a inflação, preços de tarifas públicas, de transporte público, nós vimos isso e agora está tendo que retomar. Implementação de política econômica que emperrou o crescimento do país. Eu vou mostrar um gráfico mais à frente do PIB histórico do Brasil e como nós fechamos o ano de 2014. O impacto da inflação, também vou mostrar essa tendência mais à frente. A gente está chegando aí aos 8% de inflação no ano, uma inflação muito alta para um país como o Brasil. E o desajuste das contas públicas, que em função desses reflexos todos, agora tem que ser ajustado no novo equilíbrio dos valores que o governo arrecada e gasta.
Bom, quais são os impactos no mercado financeiro no Brasil de tudo isso que acontece? Não só em nível global, como eu coloquei anteriormente, como também nos ajustes aí da política econômica. Uma forte volatilidade na Bolsa de Valores e no Risco Brasil. É importante a gente citar a Bolsa de Valores, ainda que eu e alguns de vocês aqui não invistam na Bolsa, ou a sua empresa não aplique na Bolsa, a Bolsa é considerada um termômetro, ela é considerada uma visualização do que acontece no mercado. Então, se o mercado está tenso, está nervoso, se reflete nos preços dos papéis. Então, a Bolsa é como quando a gente chega no consultório médico, a primeira coisa, o médico tira a nossa pressão, a nossa temperatura. A Bolsa de Valores é isso. Então, ainda que eu não transacione na Bolsa, eu tenho que acompanhar o que está acontecendo, porque ali traduz a expectativa dos agentes econômicos. O caso do Risco Brasil, vou falar um pouco mais à frente no slide sobre esse risco que a gente tem de perder o grau de investimento. Isso é muito importante porque um investidor, um grupo de investidores, para investir num país, numa companhia, ele quer saber que tipo de risco ele está tomando. Então, se o Brasil está com seu risco aí temerário, duvidoso, isso evita um pouco a vinda de capitais para o Brasil. A volatilidade no câmbio, isso vocês não têm noção como afeta a tesouraria das companhias. Afeta a gente quando vai viajar. Imagina as companhias que têm importação a fazer, exportação a receber, dívida externa. Então, essa volatilidade do câmbio, eu vou mostrar um gráfico mais à frente, esse eletrocardiograma que é o câmbio, isso é dificílimo para a tesouraria das companhias. Elas fazem operações de derivativos, fazem operações de hedge, mas isso tem um custo e dificulta muito a atuação do tesoureiro da companhia. A gente está vendo aí o risco da alta de inflação e da taxa de juros, é um ciclo vicioso, né? Então, na medida em que a inflação recrudesce, é preciso que o Banco Central aumente a taxa de juros. Hoje está tendo a reunião do Copom, vou falar mais à frente, é esperado um aumento de 0,50% na taxa hoje, então vamos ver ao final do dia como vai ser divulgado. E a taxa de juros, ela deve ser tal que permita os agentes econômicos prosperarem. E com a alta taxa de juros no Brasil, o investidor prefere investir no mercado financeiro do que na atividade produtiva, onde ele vai ter riscos ambientais, riscos operacionais, riscos trabalhistas e riscos fiscais. Os constantes ajustes na política tributária, isso é um outro problema para as companhias, porque uma hora um segmento é desonerado, outra hora esse segmento volta a ser onerado. Imposto nas operações financeiras, uma hora ela é isenta do IOF, daqui a pouco o IOF volta. E vou me permitir aqui fazer um palpite para vocês, eu fico sempre com suspeição de que a CPMF poderá voltar. A CPMF é um tributo fácil do governo arrecadar, os bancos já têm sistemas para isso, e o governo precisa desesperadamente de receita. Então, essa movimentação intensa no tributo, isso traz incerteza econômica, isso traz incerteza nas companhias e deixa um ambiente muito instável para a prospecção de novos investimentos. Os incentivos à indústria nacional, alguns setores são beneficiados em detrimento de outros. A gente está vendo aí, por exemplo, a indústria automobilística fazendo forte esquema de demissão, de layoff de funcionários. Então, eles tiveram uma benesse no início, com forte incentivo, e agora sofrendo aí as crises e o aumento de custo. Iniciativas para a manutenção do emprego e do crédito. Então, as famílias, a gente está vendo na televisão, já muito endividadas, as famílias perdendo renda, sendo corroídas pela inflação, perdendo seus empregos. Isso está afetando o poder de consumo e, portanto, cai a confiança do consumidor e, por conseguinte, do empresário e daquele que atua no setor de comércio. A busca do equilíbrio fiscal, que a gente vê todo dia na televisão, o ministro Joaquim Levy, a sua equipe econômica, a todo custo tentando dar esse superávit fiscal, com que objetivo? Mostrar que as contas públicas estão organizadas, que vai haver um superávit, que vai conseguir pagar os juros da dívida, que vai colocar o país nos trilhos. É um esforço hercúleo, não é fácil devido aos gastos que o país tem, devido à baixa arrecadação, devido à redução da atividade econômica, mas é um desafio que está posto aí para todos. E, como eu disse anteriormente, o preço das commodities no mercado global e a balança comercial brasileira, isso nos afeta muito, porque o Brasil não é um país que exporta produtos de valor agregado. A grande parte da nossa pauta de exportação são das commodities agrícolas e minerais. Então, na medida que esses preços caem lá fora, a nossa balança comercial também sofre esse impacto. Eu trouxe um gráfico aqui para vocês. Esse gráfico ele mostra uma visão de 5 anos da Bolsa Americana, que é o S&P 500, e o nosso índice Bovespa. Essa linha amarela é o S&P 500 e a linha azul é o Ibovespa. Então, vocês veem lá no final
um horizonte de 5 anos, a Bolsa Americana, embora ela tenha os solavancos de sobe e desce, ela está numa tendência de alta, né? Então, isso diferencia o mercado brasileiro do mercado americano. Esse mercado americano ele é tido mais ou menos como um paradigma, como um parâmetro para a gente comparar o nosso mercado. E, portanto, eu trouxe esse gráfico aí para a gente ver que, num determinado período, há dias que a Bolsa brasileira sobe mais que a americana. Os analistas dizem a Bolsa hoje descolou-se da Bolsa americana, ou seja, quando as relações são assimétricas. Mas, às vezes, a nossa Bolsa aqui sofre forte impacto do que acontece lá fora. Então, eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar para vocês como se comporta uma economia mais madura, com tendência estável de crescimento, e aqui, no caso, a Bolsa brasileira, representada pelo Ibovespa. Trouxe aqui um slide do PIB pelo mundo em 2014, tá? Os países com maior crescimento, sabemos, China, os asiáticos, né? E até nossos vizinhos aqui na América Latina, como Colômbia e Paraguai, na faixa aí de 4,5% de crescimento. Os piores resultados estão do lado direito do slide. A gente tem a Ucrânia com perda de menos 6,8% em função da tensão política e guerra que acontece lá, mas o Brasil está aí em 7º lugar, tendo crescido apenas 0,1%. Alguns analistas dizem que isso não é crescimento, é manutenção, porque é apenas 0,1%. E a gente tem aí a Áustria, a França, que também cresceram um pouco, como eu disse, a zona do euro, alguns países estão crescendo e outros não. E a Argentina aí com um decréscimo de 0,5%. Esse é o PIB dos presidentes, então para vocês terem uma dimensão desse 0,1%, tá? No governo FHC, nos 2 mandatos, a gente teve uma média de crescimento de 2,3%. No período do presidente Lula, nos seus 2 mandatos, uma média de crescimento no período de 4%. E logo após a crise de 2008, tivemos aí um decréscimo de 0,2%, mas em 2010 o país cresceu 7,6%. E aí no governo Dilma a gente veio perdendo um pouco o nosso crescimento e fechamos 2014 com 0,1%. Mais à frente eu vou mostrar um slide estimando para vocês como o mercado vê o crescimento do nosso PIB para 2015 e 2016. Aqui está a nossa inflação. É interessante explicar para vocês que a gente trabalha com a meta de inflação. A nossa meta de inflação ela é 4,5%, com 2 pontos de tolerância para mais ou para menos. Então, ela pode ir a 6,5% ou a 2,5%. Então, quando ela vai a 6,5%, nessa expectativa, o governo fechou o ano passado a 6,41%, eles meio que comemoraram. Poxa, a gente fechou dentro da meta. Mas não, dentro do teto da meta. A meta da inflação é 4,5%. Então, esse gráfico aqui mostra para vocês como encerramos 2014 e vou falar agora as perspectivas para 2015 e 2016. Isso aqui é uma matéria do Jornal do Brasil, saiu no dia 1º de junho, dizendo que o mercado prevê inflação de 8,39% em 2015. O Banco Central ele tem um boletim que eu sugiro que vocês sempre acompanhem, se possível, é chamado Boletim Focus do Banco Central. Ele sai toda semana e os principais analistas e agentes financeiros colocam lá suas expectativas dos principais indicadores econômicos da economia brasileira. Então, toda semana vocês podem ver lá como é que os analistas estão estimando algumas variáveis. Eu trouxe aqui, vou mostrar para vocês, mas apresento aqui o que saiu no jornal, dizendo que o mercado prevê uma inflação de 8,39% para 2015, e a elevação da taxa Selic, que deverá ser decidida hoje, para 13,75%. Ela, no momento, está em 13,25%. E uma retração da nossa economia em 1,27%. Então, o nosso cenário ele é claramente desfavorável. Então, em que pese tudo que acontece no mundo, a gente aqui tem um dever de casa muito grande para ser feito. Essas são as expectativas do mercado que eu retirei do Boletim Focus do Banco Central. Ele tem outras variáveis macroeconômicas, selecionei aqui as mais importantes, só para a gente ter uma dimensão 2015 e 2016. A gente aqui no Brasil não consegue fazer previsão de longo prazo, devido às nossas incertezas, às intervenções soberanas, então os analistas vão aí até 2 anos. Tá? Então a gente está aqui com 2015 e 2016. O que a gente tem no horizonte? Bom, a inflação IPCA é o principal índice da inflação, temos outros, GPM e tudo mais, mas o que é considerado a meta da inflação do governo é o IPCA. Como eu disse anteriormente na matéria de jornal, os analistas esperam que esse ano será 8,39%, bem acima da nossa meta de 4,5% e ainda com taxa de juros alta. Então, a gente está num ciclo vicioso muito complicado, com inflação alta, taxa de juros alta e baixo crescimento. Todos dizem que 2015 vai passar, 2016 a gente começa a respirar. Então, eles esperam aí o IPCA para 5,50%, mais acomodado aí no centro da meta. O câmbio no fim do ano, os analistas esperam que estará em 3,20 o dólar, e em 2016 a 3,30. A taxa meta Selic
deverá fechar 2015 com 14%, em 2016 com 12%, reduzindo um pouco aí em 2016, ainda assim juros muito altos. O PIB, como eu comentei, uma retração em 2015 de menos 0,27%, devido a essa retração da economia brasileira, e espera-se um humilde crescimento em 2016 de 1%. Trouxe aqui os dados da produção industrial, que tem sofrido fortemente o impacto do nosso cenário atual. Em 2015, os analistas acham que a produção industrial sofrerá um decréscimo de 2,80%, isso sabemos vai se repercutir em emprego, em compras, em cadeia de produção, mas que o ano que vem poderá crescer na média de 1,5%. Então, essas são as principais variáveis macroeconômicas com as quais os economistas e agentes de mercado estão trabalhando e que as empresas, pessoas físicas, jurídicas, se baseiam mais ou menos, ok? Para a tomada de decisão. Aqui eu trouxe apenas um exemplo para a gente ver a dificuldade que é a gestão no Brasil no caso do câmbio. Eu trouxe a desvalorização do real em apenas um ano apenas. Ele variou quase 40%, a nossa moeda desvalorizou 37,34%. A gente estava, nesse mesmo período no ano passado, a um dólar de 2,2806 e agora estamos aí com 3,1323. Então, num período de um ano, essa forte desvalorização, vocês imaginem como afeta, como eu comentei anteriormente, a tesouraria das companhias. Aqui eu trouxe o nosso gráfico de juros, tá? Mostrando desde 2003 que tínhamos juros lá na faixa de 26, 26,5% e agora chegando aí a 13,25%. Então, se a gente compara com 2003, realmente os juros estão praticamente a metade do que eram. Mas no cenário adverso que a gente está vivendo, essa taxa de juros alta, ela impede o investimento, ela impede o crescimento. Ela faz com que os agentes produtivos recorram ao mercado financeiro, notadamente os títulos públicos, ao invés de ir para a atividade produtiva, como eu mencionei. Então, a gente está hoje com uma taxa de referência de 13,25, mas todos nós sabemos que a taxa de juros para o cheque especial, para o cartão de crédito, é na faixa de 250% a 320% ao ano. E essa taxa hoje deverá subir, segundo a expectativa dos analistas, para 13,75, aumentando aí 0,50 pontos percentuais. Aqui eu trouxe um gráfico da classificação de risco. Essas duas barras aí no centro, em vermelho, mostram onde está o Brasil. O Brasil é BBB- ou BBB-, tá? E a gente está no limite para perder o grau de investimento. A gente deu uma escorregada, a gente cai para o BB+, e a gente perde uma classificação que eles chamam de investment grade. E por que isso é importante? É importante essa classificação porque eu preciso ter um selo de qualidade no Brasil para eu atrair capitais. Infelizmente, o Brasil é um país que tem uma cultura de baixa poupança. A gente não consegue acumular recursos para investir, então a gente depende de capital externo. Então esse capital externo, como eu mencionei lá no início, que ele faz o flight to quality, ele vai buscar países que tenham risco, mas um retorno associado a esse risco. No caso do Brasil, a gente está com muitas incertezas. Enquanto essa incerteza não passar, enquanto a gente não tiver o nosso grau de investimento aí mantido, né, a gente poderá sofrer uma severa intervenção de mercados internacionais que decidem não investir no Brasil. Alguns investidores, alguns fundos acham que é uma oportunidade, alguns dizem que a bolsa está barata, algumas companhias estão baratas, querem investir. Alguns investidores veem na crise uma oportunidade, isso realmente é uma questão que pode acontecer, mas nós temos que ter em mente esse cenário todo que está acontecendo no Brasil, e se as coisas piorarem um pouco mais, poderemos perder essa nossa classificação de risco aí, caindo para países como Turquia e Croácia, Grécia e Portugal, Argentina e Egito. Então isso não seria bacana para o Brasil. Eu torço para que a gente realmente mantenha o grau de investimento e continue subindo nessa escala, a exemplo de economias maduras e países mais desenvolvidos. Bom, quais são os desafios da equipe econômica, né? Então, coloquei a figura do presidente do Banco Central, do ministro da Fazenda, do ministro do Planejamento. Qual o desafio que eles têm pela frente, dado esse cenário local e internacional? A gente nunca pode esquecer do mercado global, tanto que eu abri minha palestra aqui mostrando para vocês o mapa mundi. A implementação do pacote fiscal, todo dia a gente vê na imprensa, né? O ministro negociando com os parlamentares, negociando no Congresso, para implementar as medidas que ele acha que vai resolver a situação brasileira. Então, uma negociação política intensa. Procurar dar os incentivos à produtividade e competitividade da indústria nacional, então com inovação tecnológica, com redução de custos, com eficiência na produção.
buscar o reequilíbrio da balança comercial, né, por meio do equilíbrio das nossas exportações e importações, a redução da inflação, mas, a meu ver, a redução da inflação não pode ser somente com a taxa de juros. O governo está usando vários instrumentos, mas fortemente a taxa de juros. É necessário uma série de outras medidas para que a taxa de inflação venha para um patamar mais palatável, que não corroa o poder de compra das famílias e dificulte a tesouraria das companhias. Que traga condições mais favoráveis para o câmbio e para os juros, né, condições mais estáveis, melhores condições para as companhias operarem, que atue na infraestrutura logística. Então, a gente conversa com vários empresários que têm interesse em exportar, têm interesse em vender para outros mercados, mas ficam travados na infraestrutura logística, que torna esse transporte muito caro. E a matriz energética, isso é uma questão que para o Brasil ela é fundamental. A gente, por ser um país de dimensão continental, tem condições de ter fontes alternativas de energia, mas pelo que eu converso aí com empresários, o custo de energia ainda é muito alto e é preciso que o Brasil dê uma atenção a essa área para que as empresas tenham mais segurança para investir e crescer. Bom, tendo falado sobre o que acontece no mercado internacional, no mercado global, e aqui no Brasil, como é que eu posso agregar valor na gestão dos negócios? Como é que eu posso fazer isso na minha própria empresa? Como é que eu posso fazer isso com as empresas com as quais eu trabalho? Como é que eu posso fazer isso nas minhas relações comerciais? Eu trouxe um esquema simplificado para a gente entender o seguinte, que lá no final eu tenho o valor da empresa, é o que eu sempre vou buscar, eu vou buscar esse crescimento, esse valor da empresa, essa imponência, essa robustez, e para tanto eu tenho coisas que precisam ser trabalhadas para eu gerar esse valor da companhia. O fluxo de caixa da empresa, o fluxo de caixa é um nome bonito, simplesmente para dizer entradas e saídas, entradas e saídas, entradas e saídas. É claro, eu quero mais entradas e menos saídas. Então, como administrar esse fluxo de caixa da companhia? Taxa de retorno exigida pelos investidores da empresa. Como eu disse anteriormente, como a taxa de juros no mercado financeiro muito alta, puxa, por que eu vou correr o risco de uma empresa, né? Um risco corporativo? Então, eu tenho que ter um negócio que atraia os investidores porque ele está gerando valor. Como eu vim falando desde o início, o fluxo de caixa das empresas, essa taxa de oportunidade para o investidor, ela é fortemente influenciada pelo crescimento econômico e pela taxa de juros. Então, todos esses fatores que conversamos anteriormente, ele vai culminar no fluxo de caixa da empresa e na percepção de risco do investidor mediante o seu custo de oportunidade. Então, é importante que a inflação, o crescimento econômico e taxa de juros estejam em condições favoráveis para gerar o valor da empresa, tá certo? Trouxe essa figura aqui para vocês para mostrar o seguinte, a gente tem aí um mar de informações, que está entrando aí pelo nosso lado esquerdo aí do canhão, um mar de informações. Eu tenho que conseguir produzir do outro lado relatórios, estratégias, caminhos, alternativas. Eu tenho que saber navegar nesse universo, eu tenho que saber identificar uma rota. Então, é importante que, com tantas notícias que a gente é bombardeado, né, na televisão, nos jornais, na internet, que eu saiba filtrar o que realmente vai impactar meu negócio e como é que eu posso trazer valor para o meu cliente final. É importante que eu saiba fazer esse filtro, que eu saiba segregar o que é importante, o que afeta o meu negócio, o meu segmento de atuação. Aqui eu trago uma figura que é denominada de estratégia corporativa. Vocês veem que lá no centro está a empresa e no ambiente próximo à empresa a gente tem os clientes, os concorrentes, a tecnologia, os fornecedores, governos, sindicatos, né? Então, todos esses agentes que estão próximos à empresa, eles sofrem os mesmos impactos que falamos agora há pouco sobre a economia local e mundial. No seu ambiente externo, a gente é influenciado pela cultura, pela educação, pela parte de legislação e tributos, pela política, recursos naturais, movimentos da sociedade. Então, a empresa, ela tem um núcleo próximo com o qual ela tem que trabalhar e atuar, mas tem um ambiente externo muito importante, que afeta como as pessoas vão demandar produtos, afeta como ela deverá seguir o seu caminho para o futuro, indica como ela deverá se portar nesse ambiente. Então, eu gostaria que vocês memorizassem essa figura, porque em qualquer decisão de negócio, qualquer tomada de decisão, eu não posso esquecer desses fatores à minha volta. Às vezes o empresário, ele foca apenas no custo, apenas na redução de salário, apenas no fechamento de algumas unidades, mas ele tem que pensar de um modo mais holístico, né? O que ele está trazendo de valor para a sociedade, o que ele está trazendo de valor de produto, de inovação tecnológica, de agregar novos mercados,
mercados, comprar novas companhias. Então, essa figura tem que estar no radar. Além dos indicadores macroeconômicos, eu tenho que ver em que universo eu atuo. Essa é uma análise financeira de valuation no tempo. Então, o valuation eu estou na data de hoje, então suponha que eu estou hoje fazendo uma avaliação de um negócio, de uma companhia. O que eu preciso saber? Coisas do passado e para onde vai o futuro. No passado, eu posso observar como é que a empresa se comportou em termos de receitas, como foram seus custos, se ela obteve lucros, resultados. Faço uma análise financeira da companhia. E veja se ela teve fontes de financiamento, qual foi sua estrutura de capital, quanto lhe custou esse capital. Então, eu faço um estudo do passado, para que eu possa ter embasamento para analisar hoje, fazer o valuation hoje da companhia. E para frente, como é que eu vou avaliar para frente? Posso me valer das estimativas de mercado para os principais indicadores macroeconômicos, fazendo aí as previsões de venda. Há várias companhias onde a previsão de venda ela é associada ao crescimento do país, associado ao PIB. Então, a empresa pode fazer uma análise. Será que as minhas vendas no passado eram correlacionadas com o PIB? Quando o PIB cai, as minhas vendas caem também? Então, eu posso fazer esse tipo de análise. Uma expectativa de resultado que eu devo ter, expectativa de recebimento ou distribuição de dividendos. Então, vou fazer as minhas previsões para a empresa no futuro. Afinal, a empresa ela é um conjunto de projetos e esses projetos geram, então, os fluxos de caixa que, evidentemente, devem ser positivos. Então, no futuro, vou estudar possíveis alterações na estrutura de capital. Pode ser que na minha empresa eu receba sócios ou eu venha comprar companhias, enfim, essa estrutura pode se alterar. Qual o custo futuro desse capital, com a taxa de juros no Brasil alta, como a gente está vendo. Muitas companhias têm chances de pegar recursos no mercado internacional, a taxas muito mais baixas, entretanto, fica sujeito ao risco cambial. A variabilidade e o risco associados ao negócio no futuro. Então, queria que vocês também memorizassem um pouco essa figura para imaginar que para eu fazer um valuation hoje, eu tenho que buscar informações do passado que me consigam identificar o posicionamento da companhia hoje e para onde ela vai no futuro. Eu trouxe aqui uma figura para vocês do Data Ecosystems Consortium. Talvez não dê para vocês enxergarem aí no fundo, mas aí no meio a gente tem uma figurinha de um usuário, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Eu suponho é o segmento com os quais vocês trabalham. Então, esse usuário ele demanda uma série de registros em informática, em telecomunicações, em tecnologia da informação, que é um mercado amplíssimo, que na minha visão, vocês conhecem mais do que eu, mas na minha visão, é um mercado que só tende a crescer, porque não se vive mais sem internet, sem esses dados estarem organizados de alguma forma. Então, essa figura mostra o usuário cercado aí por registros governamentais, como a gente tem, por exemplo, o imposto de renda, o CPF, o nosso número do registro de identidade, dados de saúde, dados dos nossos ativos, imóveis, veículos que a gente tenha, nosso portfólio, nossos conteúdos, o nosso contexto, nossa comunicação, identidade, atividade e outros mais que vocês já trabalham ou conhecem. Então, o usuário no centro dessa profusão de atividade que a tecnologia da informação propicia, vai gerar não só muita informação, como crescimento e ampliação da sua atuação. Trago para vocês também um tema de redes globais e ecossistemas de inovação, que eu tenho certeza que vocês estão acompanhando isso, principalmente na área de tecnologia da informação. É o crescimento dessa área por meio de redes colaborativas. Então, as empresas desse segmento, elas fazem parcerias colaborativas com universidades, elas fazem com startups pequenas, fazem parceria com inventores, com estudiosos, de tal sorte que elas podem captar inovações, produtos, aplicativos que venham a gerar mais negócio. Então, nos últimos anos, as grandes empresas, inclusive Apple, vou mostrar uma figura mais à frente, em diversos segmentos, elas criaram essas redes colaborativas, que são chamadas ecossistemas de inovação, para aumentar, então, o seu alcance de variedade de produtos, serviços e tecnologia. Então, o que define esse ecossistema de inovação, né? São os conhecimentos e habilidade. Então, o conhecimento e a habilidade, às vezes, não está na universidade, está numa pessoa física, num estudioso, num rapaz que pesquisou um pouco mais sobre um sistema, um programa e descobriu uma saída, descobriu uma inovação. Ou pode estar, inclusive, em institutos de pesquisa, em universidades. A empresa tem que ter muito claro suas metas e objetivos na hora de fazer essas redes colaborativas. A que ecossistema ela vai se juntar, né? Dependendo da sua meta, do seu objetivo, onde ela quer estar no futuro, ela vai buscar essas redes em parceria com que esteja aderente à sua estratégia.
E há uma forte interdependência entre os membros. Forma-se, então, uma rede bem coesa de compartilhamento de informação, de cooperativismo, de auxílio, principalmente na criação da inovação. Aqui eu trouxe os exemplos, a gente tem o ecossistema da Apple, da Linux, do Android. Então, são plataformas que, como vocês conhecem melhor do que eu, tem essa rede colaborativa para trazer inovação, para trazer novidade, para pensar diferente, o que já existe hoje com um novo olhar. E na crise, tem aquele ideograma chinês, né, que crise e risco significa oportunidade. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas oportunidades que eu vejo nesse segmento, é a minha visão pessoal. Eu acredito que as empresas que trabalham nesse segmento que vocês atuam, ainda que estejamos em crise no Brasil, tem um forte espaço para crescer. E onde que eu acho que há esse espaço para crescer? Se a empresa oferecer soluções da seguinte sorte: na otimização do processo do seu cliente. Se o seu cliente ele pode otimizar o processo e você consegue dar essa solução, eu acredito que ainda em ambiente de crise ele vai ter interesse em ouvir essa proposta que você tem a fazer. Evidentemente, na redução de custos, todos estão buscando redução de custos, então se vocês têm soluções que podem ajudar o seu cliente a ter uma redução de custo, ou na parceria com a qual vocês atuam, pode reduzir o custo, tem muita propriedade nos dias atuais. Gerar valor ao negócio, então você tem uma solução, um aplicativo, uma ideia que vai ampliar a atuação daquele segmento, daquele cliente, daquela empresa, trazendo valor, trazendo crescimento, trazendo mais oportunidades. Se vocês têm soluções de sistemas integrados, como sabemos, grandes companhias, eu trabalhei em grandes companhias, informações preciosíssimas, às vezes são controladas em planilhas em Excel, vocês sabem. Então, na medida que as empresas têm esses sistemas integrados, fica fácil visualizar informações de relevância, na medida em que o mercado vai publicando seus indicadores. O mercado não para, ele é uma atividade muito dinâmica, então eu tenho que ter os números da empresa na mão. Eu vejo muitas empresas, grandes inclusive, que na hora que querem saber o faturamento, espera aí, tem que rodar um relatório, tem que pedir ao fulano do setor tal, leva um tempo para entregar. Então, se vocês oferecem soluções de sistemas integrados, onde um gestor tem na palma da mão a sua empresa, puxa, ele olha a empresa, vê os dados da economia e pode tomar uma decisão mais ágil, mais rápida, saindo na frente da sua concorrência. E, por fim, as redes colaborativas, que realmente eu defendo bastante. Eu acho que é uma forma de você captar uma sinergia, captar uma ideia que às vezes não está latente na sua companhia. Bom, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos. Para mim é uma honra estar aqui. Estou em todas as redes sociais. O Basílio tem o meu contato. Fico à disposição dos senhores para hoje ou outros eventos futuros. Mas gostaria de deixar uma mensagem de otimismo, apesar da crise que estamos vivendo no Brasil. É um país de grande força, de pessoas trabalhadoras. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa. Muito obrigada a todos. Agradecer à professora Lucchesi e uma ótima visão do que acontece no mundo e o que isso pode nos afetar. E se alguém tiver alguma pergunta, ela está disponível. Alguém quer fazer alguma pergunta? Primeiro eu gostaria de parabenizar pela palestra. Obrigada. Eu tive agora mesmo aí moderando uma outra palestra onde a gente estava falando muito de assunto técnico. E a gente esquece às vezes que precisa administrar a empresa. Sem dúvida nenhuma. Vou fazer um meia-culpa aqui também, mas para que sirva para os outros provedores, a gente precisa aprender a administrar nossas empresas. Com certeza. Eu tenho lá um monte de planilha de Excel também, tenho sistemas. E eu acho que se a gente conseguir absorver uma pequena parte da sua palestra e trazer para as nossas empresas, já vai ser excelente, porque é o que acontece e nós precisamos ter essa gestão da empresa. E os provedores, não sei se a senhora conhece essa realidade, mas a gente vem muito da área técnica. A grande maioria dos donos de provedores são técnicos. Assim como hoje eu já tenho técnicos que sabem muito mais do que eu de alguns equipamentos, porque a gente já não consegue mais fazer assim depois que vai crescendo. Mas no começo é a gente mesmo que até sobe na torre, instala e etc. E a gente tem essa dificuldade administrativa, depois tem que ir fazer faculdade, MBA, etc., para aprender isso, né? Felizmente a gente estamos tendo essa oportunidade. O que eu queria saber é o seguinte: como que a gente enfrenta esse desafio? Como é que a gente, não sei se é possível sintetizar, como é que a gente
consegue, por exemplo, o nosso setor é diferente. Às vezes eu brinco assim, eu falo, se a gente for montar uma loja, vou fazer propaganda, né, do Boticário, a gente já sabe que é daquela cor, com aquele número de vendedoras, aqueles produtos, naquela formatação. O provedor, ele tem um formato, mas ele muda de uma região para outra, ele tem realidades diferentes, ele tem tecnologias diferentes, a gente não tem um molde pronto. Nem entre nós, conselheiros, diretores, nem entre os colegas provedores. Como enfrentar isso e conseguir administrar essas diferenças e aprender, controlar e crescer? Porque vende. Uma coisa boa de provedor é que a gente vende. Mesmo na crise, a gente está vendendo. Não para de vender porque todo mundo quer internet. É o contrário, por exemplo, da área de TI, às vezes com sistemas, apesar que a área de TI também está crescendo. Eu queria saber se é possível sintetizar. Dá uma dica para a gente, por onde a gente começa, não sei se é possível. A minha dica é fácil, É o seguinte, a economia é dinâmica, como eu disse, é 24 horas, ela não para. Você tem que traçar uma estratégia para a sua empresa. Então, traçando a estratégia, eu acho que no segmento de vocês, como eu coloquei aqui, é inovação. Para ela ser perene no futuro, para ela não ser uma empresa que vai durar apenas um período e depois vai sucumbir. Então, a minha visão é estratégia, sabendo para onde você quer seguir, associado à inovação. Quanto mais a sua empresa inovar, quanto mais ela trazer solução, quanto mais ela crescer, mais ela terá chance no futuro de permanecer, de crescer, de ser uma empresa sempre referenciada no seu segmento. Bom dia. Eu queria tirar, na verdade, uma dúvida. Pois não. Assim, eu penso que o nosso mercado sofre o impacto do dólar. Sim. Diretamente. Com certeza. E hoje, principalmente, vamos botar os planos mais baratos da gente, que são planos que hoje que se vende, justamente porque nossa inadimplência de outubro do ano passado até agora só vem crescendo, porque o povo está sem capacidade de pagamento. Como é que a gente vai fazer para administrar? Não sei se alguma dica, administrar essa alta de, principalmente, boletos, planos de custo barato, né? O cliente pagar, e a inadimplência que tem crescido absurdamente. Não, com certeza, você vai focar no seu fluxo de caixa. Tem estudiosos que dizem que o fluxo de caixa, ele é o rei da empresa, e ele é o rei da empresa mesmo. Então, você vai administrar o seu fluxo de caixa. O seu fluxo de caixa, ele vai contemplar, como eu disse, entradas e saídas. Nas entradas que você coloca, certamente são os contratos que você tem, os clientes que você tem. Se você está tendo uma inadimplência, você vai olhar no passado, você vai ver historicamente, puxa, essa inadimplência vem crescendo, era 3%, agora está 5%, está 6%. Então, no seu fluxo, essa receita tem que ser ajustada. Se teus custos vêm crescendo, uma hora essa conta não vai fechar, que é o que aconteceu com o Brasil. Está acontecendo no Brasil exatamente isso. A arrecadação caindo em função da baixa atividade econômica e os gastos do governo exorbitantes. Então, se você não monitorar isso, o que vai acontecer? Você vai chegar numa situação de insolvência. Para evitar, você faz uma visão conservadora do seu fluxo de caixa, com receitas mais modestas, vis-à-vis a inadimplência que você está sofrendo. Veja onde você pode reduzir seus custos, se é viável, se é possível. E se essa conta não fechar, você vai ter que buscar alternativas de financiamento para equalizar a sua estrutura de capital. Quais são as estruturas de financiamento que você tem? Bancos, algumas empresas como FINEP, como BNDES, fundos internacionais, aí você tem que buscar uma fonte. Se essa fonte é difícil, é complicada, eu sugiro o dever de casa mais simples, ou seja, coloca as tuas receitas de modo mais conservador e ajusta fortemente os teus custos. Mais alguma pergunta? Obrigado. Bom dia, eu sou do interior do estado, região de Lins, Araçatuba, e estamos começando agora, não atingimos ainda 500 clientes, e eu já identifico um problema grave, considerando que nós distribuímos um produto similar uns aos outros, ou seja, nós distribuímos sinal de internet. Pode variar velocidade, mas a qualidade todos nós buscamos a melhor. Então, o que eu observo nas regiões é a concorrência como se fôssemos inimigos uns dos outros. A gente tem experiência, inclusive, de provedores concorrentes arrancando antenas dos seus colegas e colocando a deles. Se nós pudermos chegar ao patamar de conseguirmos um convívio
harmônico nessas regiões e pudermos discutir, inclusive, regionalização, sabe, nós atendermos locais determinados pelo conjunto, ou seja, é uma gestão colaborativa, é isso que eu sugiro, certo? Nós nos reunirmos nas regiões e unirmos nossos esforços, porque todos nós temos um produto, nós não vendemos um sapato mais caro do que o outro, um sapato que tem salto alto, outro que é de cor diferente, ou uma roupa de uma moda, ou etc, etc. Nós vendemos sinal de internet. Então, se nós conseguirmos unir nossos esforços para podermos colaborar uns com os outros, todos nós vamos ganhar com isso, todos nós vamos crescer com isso, certo? Porque as soluções para os nossos problemas são as mesmas, os nossos problemas são os mesmos. Entende? Nós atendemos um cliente que quer o seu sinal de internet. Então, eu acho que a cultura que está começando, né, de fornecimento desse serviço, já pode começar de forma diferente. Nós precisamos nos unir, nós precisamos pensar em uma só linha. Nós podemos, por exemplo, na nossa região nós estamos começando isso, né? Reunimos cinco proprietários de pequenos provedores e, poxa, por que nós não podemos ter uma empresa formada inclusive por colegas nossos que hoje prestam serviço para uma empresa que presta serviço para todos nós, certo? Por que nós não podemos ter um estoque de backup, de equipamentos de backup para nos suprir num momento de caos? Por exemplo, uma torre torrou inteira, quando nós tivemos recentemente lá um raio torrou uma torre importantíssima da nossa região, de propriedade de um dos provedores nossos lá. E todos nós nos unimos para auxiliar isso, mão de obra, equipamentos e tudo, entende? Então nós podemos, mas existem ainda alguns proprietários que falam: não, com esse cara eu não converso, eu não quero saber, ele tem clientes aqui, sabe? Eu acho que no nosso mercado, que o colega disse que está em crescimento, em plena crise, nós temos que pensar nisso, temos que pensar em nos unir, temos que pensar em começar a discutir os problemas regionalmente, que são os mesmos, e as soluções podem ser adotadas em conjunto. Obrigado. Okay, tá. Essa união dos provedores é o que a Abrint sempre tem trabalhado nesses anos todos. Isso, na verdade, tem acontecido em alguns lugares. Eu sou mesmo um exemplo. Eu tinha meu provedor, hoje nós temos um monte de sócios, cada sócio era um provedor, e nós acabamos nos unindo ao longo do tempo, e isso são coisas que vão acontecendo, é natural do mercado. Eu acho isso importante e é uma forma de se preservar na crise. Nós temos alguma pergunta? Mas ali tem... Bom dia, meu nome é Jackson, de Guarulhos. Eu gostaria de perguntar como se posicionar estrategicamente um bem e serviços que a gente presta, que só sofre depreciação e a gente não consegue repassar essa inflação de 8% para o cliente. Como devemos se posicionar economicamente para esse bem que vem depreciando e a gente não consegue aumentar o preço? Obrigado pela pergunta. Difícil sua pergunta, viu? É o seguinte, dentro da sua matriz de custo, se a depreciação é um item que está te afetando muito e que você não consegue repassar, é importante estudar esse item em particular. O que está acontecendo com ele? Por que essa depreciação é algo tão importante que você não está conseguindo repassar? Existem outros custos também importantes que você também não está conseguindo repassar. É importante que você veja na sua área de atuação se alguma coisa pode trazer algum tipo de eficiência, se alguma coisa pode ser melhorada para que você reduza esse custo. Por quê? As empresas ou pessoas físicas que compram de você também estão com o cinto apertado, também estão com dificuldades financeiras. Então, para que você possa gerar valor para essa pessoa, o seu preço tem que ser justo. Se a tua matriz de custo está com alguma inconsistência, é preciso trabalhar essa inconsistência fortemente. É preciso fechar esse ralo que está esvaindo o resultado da sua companhia.
Eu vou complementar um pouco a pergunta que o nosso amigo fez, é que a depreciação, nesse caso aí, não é uma depreciação num sentido contábil. É uma não depreciação, não, é do valor do serviço. Porque o provedor, historicamente, nunca aumentou o preço de serviços. O preço final da internet sempre é mais barato, historicamente, ao longo de 20 anos. Tem aumentado, evidentemente, a banda. Então, às vezes, você estava vendendo uma coisa por R$40, continua vendendo por R$40, só que está entregando o dobro de velocidade. E justamente a pergunta dele é essa, que para você aumentar as receitas, tem que aumentar os clientes, o número de clientes, porque você não vai... o preço do produto do provedor, inclusive, ele não é nem corrigido pela inflação. Ele se mantém, raramente é corrigido. Pouquíssimos provedores conseguem fazer um aumento de preço nas vendas. Normalmente tem o preço que você pratica 3 anos atrás é o mesmo preço de hoje, pior ainda, com mais banda. Então, se essa questão, você desculpa, eu entendi depreciação de caminhos, que ele falou de antena e tal, eu me associei, perdão. Mas se é isso, então você vai ter que trabalhar na receita, como ele está dizendo, no aumento dos seus clientes. Então, como aumentar esses clientes, né? De que forma trazer mais clientes para a sua plataforma? Eu acho que essa é a saída, apesar da dificuldade. Boa tarde a todos, eu sou Romildo, sou do interior do Rio de Janeiro. Passar um pouquinho da minha experiência em relação a um pouco desse assunto. Realmente, hoje em dia, como ele falou, nós nos vemos como os inimigos e temos que nos juntar e vemos como os amigos. Eu tenho visto muito na minha área a questão de um provedor querendo derrubar o outro em relação à estratégia de reduzir preço. E eu tenho me deparado muito isso, perdendo cliente em relação ao outro provedor oferecendo um preço melhor. A minha estratégia nesse ponto, o que eu fiz com muitos clientes meus gratuitamente? Eu peguei o faturamento da empresa, mantive todo o orçamento de cada cliente, o boleto de cada cliente, e aumentei a velocidade. Isso foi uma forma. Em relação a nós provedores, nós temos que nos unir a chegar a um ponto de não fazer o preço do mega cair muito. Por quê? Quanto mais a gente reduz para o cliente, menos faturamento é na empresa, menos a gente pode melhorar o crescimento da nossa empresa, para poder botar tecnologias melhores. Então, deveria, como a questão dos postes, que eles fizeram uma tabela fixa, variável, ao ponto de poder cada um escolher o preço que quer, mas nós deveríamos ter uma tabela fixa em relação a preço entregar ao cliente. É ruim realmente as grandes operadoras conseguirem nos derrubar, botar ainda preço mais baixo ainda. Eu acredito que se a Abrint formar uma comissão em que os provedores se conversem, mas tenha mais interatividade, isso é importante para a gente, entendeu? Então a minha estratégia no momento foi essa, para mim não perder a minha clientela, eu tive que fazer uma boa negociação com o link que eu recebo, e isso eu consegui devido a um consórcio. O link que eu compro não é único, só meu, é um grupo. Com isso nós conseguimos preços melhores para poder entregar melhor ao cliente. E eu peguei o faturamento da empresa, mantive oferecendo velocidade melhor ao cliente. As técnicas são basicamente essas. A gente tem que se unir, os provedores, na compra de insumos, basicamente, que isso aí barateia o preço para todo mundo. Nós nunca vamos conseguir tabelar preço, isso aí seria até absurdo a gente tentar tabelar um preço. E não dá para você evitar que o teu concorrente, porque o teu concorrente não é só o provedor, o concorrente de verdade nosso não são os outros pequenos provedores. Isso é um erro que a gente faz, às vezes fica pensando que o concorrente do lado ele é o concorrente. Na verdade, ele está no mesmo barco que você, lutando com você junto. É errado pensar que é inimigo. Na verdade, o concorrente é a grande operadora. Ela vende o link para você e vende no varejo também para o teu cliente. Então, alguns provedores que estão no interior, em locais mais afastados, a briga é só entre os provedores, mas
quem está em locais mais populosos, como aqui em São Paulo, ou na minha cidade lá, tem todas as operadoras que você possa imaginar. Se você fala o nome de uma, ela existe lá. Então, a briga não é entre nós, a briga é com eles. Então, a gente tem que ter qualidade, fazer o que, como o Evandro estava falando, a questão dos PTTs, né, que agora os PIX, para você poder ter link em velocidade e qualidade mais barato possível para poder realmente fazer frente ao cliente. Bom, pessoal, agora acho que já... Posso só fazer uma colocação aqui? Diga, pois não. Esse processo é natural do nosso negócio que está se transformando. Até então, a gente vinha em busca de condições técnicas e capacitações técnicas. E uma apresentação como essa expõe o novo cenário que a gente tem que estar inserido. A gente tem que ter capacitação de gestão. Nós precisamos entender que fatores econômicos fazem parte do nosso negócio. Não é mais só RF, fibra, seja lá condição técnica que for. A gente precisa entender de negócio. Não é diminuir o preço, aumentar o preço, brigar com A ou B. A gente precisa ter capacidade técnica administrativa agora. Então é preciso que nós, empresários de telecomunicações, estemos entendendo de economia, de administração, de recursos humanos. É um novo fator que a gente precisa estar se aperfeiçoando. Então a gente passa, como palestras como essa, sendo vital para o nosso novo momento. É um novo momento que a gente tem que estar preparado. E não é só o nosso cenário que está assim. Qualquer outro vendedor da lojinha comercial lá, ele não é mais um balcão de atendimento, ele tem que se aperfeiçoar. Nós passamos por essa transformação, o mercado está mudando, o consumidor está diferente, as situações econômicas são diferentes. E a gente tem que estar preparado para fazer frente nisso aí. Mudou as cifras com que a gente trabalha, mudou o cenário, só que o nosso comportamento pessoal não mudou ainda. Somos líderes nos nossos negócios, mas líderes técnicos, não gestores. Então, isso que a gente passa. O próprio processo de MBA é uma construção que tu vai transformar um técnico num efetivo gestor, que é o que somos hoje. Não somos mais técnicos, somos gestores de um negócio com cifras enormes. Tá. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, agradeço mais uma vez a Obrigada, eu que agradeço. E agora vamos para a hora do almoço, ok? Obrigado.